não é casado no civil está vivendo em fornicação? E aí, o que a Bíblia diz e ensina sobre esse tema tão polêmico e tão complexo dentro do mundo cristão? É sobre isso que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje, então fica aqui até o final que nós vamos saber se esse povo que não é casado no civil realmente está vivendo em fornicação à luz da Bíblia. Mas antes eu gostaria de pedir para você já se inscrever aqui no nosso canal e deixar aí a sua curtida, o seu like. E é muito importante também que você deixe os seus comentários. Talvez você não saiba e eu quero dizer para você então agora, um inscrito aqui do canal que mais comenta nos vídeos ao longo do mês e compartilha os vídeos com os amigos. Eu e a minha equipe vamos achar quem foi a pessoa que mais interagiu aqui no canal e nós vamos te dar um presente. Tem gente ganhando presente aí, você pode ganhar desse mês, pode ser você o ganhador. Então é simples. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta e compartilha com seus amigos. Beleza? Tendo dito isso, pessoal, é sobre este tema que eu quero trabalhar hoje. É muito normal no nosso meio, no meio cristão, você ouvir algumas pessoas afirmarem: se não é casado no civil, está vivendo em fornicação, está vivendo em pecado. E aí a salvação está em xeque, não pode participar da ceia, não pode batizar. Engloba-se tudo isso dentro deste tema. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Primeiro, pessoal, nós precisamos levantar aqui dois temas e duas pautas contrastantes, tá bom? E conflitantes. Primeiro, o que é o casamento à luz da Bíblia, na visão de Deus, e o que é o casamento no civil, à luz da sociedade, quando ele surgiu. Primeiro, vamos começar pelo casamento na Bíblia, na visão de Deus, e depois vamos falar sobre a visão do casamento no civil, por que ele surgiu e quando ele surgiu. Uma pergunta que é legal, um trocadilho, é o seguinte: será que Adão e Eva tinham um papel do cartório de casamento no civil? Será que José e Maria tinham esse papel de casamento no civil, timbrado, escrito, lavrado? É óbvio que não, porque nem tinha cartório naquele contexto. E detalhe, antes de você já ir me interpretando errado aí, eu não sou contra o casamento no civil, eu sou casado no civil, ok? Mas segura aí para você entender melhor até o final. Então bora lá, pessoal. À luz da Bíblia, o que era o casamento e como era realizada a cerimônia de casamento? À luz da Bíblia, nós vemos que Deus foi aquele que instituiu, criou o casamento. Está no capítulo 1 e 2 de Gênesis ali, né? Deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua mulher e ambos serão uma carne só. Guarda essa palavra, carne só. Então é um mandamento de Deus. E como que era o casamento dentro do judaísmo? Diverge-se de documentos de cultura judaica de como que era celebrado, tá bom? Geralmente era um contrato, era um casamento patriarcal. Era o homem ou o pai, os pais, né, eles acertavam o casamento. Muitas pessoas não podiam escolher com quem casava. Outras sim, você vê até alguns textos bíblicos que você vê ali Sansão escolhendo uma mulher para casar e o pai e a mãe meio que retrucou, mas aceitou. Mas na maioria das vezes era um casamento por contrato. O pai já acertava com o pai da noiva e aí tinha todo algo envolvido cultural. Demorava-se cerca de 1 ano para esse casamento acontecer. Tinha um noivado, tinha uma festa, mas neste noivado não podia ter relação sexual, que é aqui que vai matar a ideia bíblica da onde é consumado o casamento, tá? Então o que acontecia? Depois deste praticamente 1 ano que o contrato ali tinha festa de noivado, aí o noivo tinha que ir lá montar a casa, tudo certinho, e ele podia vir buscar a sua noiva e aí tinha a festa de casamento que durava ali 7 dias, alguns dizem que durava até mais tempo do que 7 dias. E era uma festa maravilhosa, ali regrada comida, vinho, que os judeus bebiam vinho, e aí o casamento era consumado ali no sentido de publicamente eles estavam casados. É questionável se tinha uma bênção sacerdotal de um líder, mas na maioria das vezes era só uma festa mesmo que mostrava ali o casamento deles, né? Com alguns rituais que eles tinham simbólicos dentro do judaísmo. E o casamento ele era consumado no ato sexual, pessoal. Ali virava-se uma carne só. Unirá-se o homem a sua esposa e ambos serão uma carne só. Então o casamento, na cosmovisão bíblica do Velho Testamento até do Novo Testamento, era um homem se juntando com a mulher publicamente e indo morar com ela. Isso era tido como casamento, porque eles não tinham papel de casamento no civil, porque nem tinha cartório naquele contexto, pessoal. Você vê isso na vida de Jacó, depois que ele trabalha lá para casar lá com a filha de Labão, ele deita-se com ela na tenda e na manhã que ele percebe que não era a mulher que ele tinha trabalhado para casar com ela e ambos já estavam casados ali. Então o casamento era consumado no ato sexual. E é aqui que pode ser interpretado ambos se tornando uma carne só quando tem a conjunção carnal. O casamento ele é consumado na relação sexual homem com mulher. Então na cosmovisão bíblica de Deus, um homem e uma mulher se juntou e teve relação sexual e ambos têm relação sexual apenas um com o outro. Para Deus eles estão casados, galera. Isso é porneia, tá lá em Mateus 19:9.
Se você entender o contexto que Jesus fala sobre relação ilícita sexual, você vai compreender melhor o que pode ser interpretado ali no termo original, no grego, né, porneia. Porneia realmente é relação sexual ilícita. Como que seria constatada então fornicação? A fornicação seria constatado que é aquele sexo sem compromisso, que é o homem que transa com uma, duas, três mulheres, ou a mulher que também transa com um monte de homem e não tem compromisso, não vive com eles publicamente, não tem uma vida como casado. Isso é fornicação, sexo sem compromisso, sair transando com todo mundo. Agora, na visão bíblica, um homem ou uma mulher vivendo debaixo de um teto e ele só tem relação sexual com ela e ela com ele, na cosmovisão bíblica de Deus, eles estão casados. E com isso eu não estou indo contra a instituição das igrejas, que entende que para participar das coisas na igreja precisa ser casado no civil. Eu não sou contra isso. O vídeo é para explicar o que é a cosmovisão bíblica do casamento e quando surgiu o casamento no civil. Então, cosmovisão bíblica do casamento. Um homem e uma mulher vivendo debaixo de um mesmo teto e ambos têm relacionamento sexual apenas um com o outro. Para Deus, eles estão casados, porque naquela época nem tinha casamento no civil. E agora, como surgiu o casamento no civil e o porquê que surgiu o casamento no civil? Segundo os registros, o casamento no civil ele surge na Europa por volta de 1836, logo depois ali da Igreja Católica se desvencilhar do Estado. A Igreja Católica foi para um lado e o Estado foi para outro lado. Porque naquele contexto, só a Igreja Católica que dava o casamento. E para se casar na Igreja Católica, ambos tinham que ser católicos. Supôs se o homem não era católico, a mulher era católica, a igreja não dava. Então tinha essa briga, esse atrito de não poder casar com pessoas de outra religião. Quando a igreja se desvencilhou do Estado, o Estado ficou uma coisa, a igreja, a religião ficou outra, aí nasceu-se a ideia do casamento no civil. Agora católico podia casar com quem não era católico e vice-versa. É neste contexto que nasce o casamento no civil, pessoal. O casamento no civil ele é novo, ele é de 1890. Então o casamento no civil é mais novo do que você possa imaginar. E detalhe que eu já falei que eu não sou contra. Eu sei que as igrejas têm as suas regras para não virar bagunça e só dá o casamento, aliás, só deixa às vezes as pessoas participar de algumas coisas quando está casado no civil. E aí vai de igreja para igreja, nós chamamos isso de RI, Regulamento Interno. Mas, pessoal, se você conhece uma família que está ali 20 anos, o cara não casou no civil, mas está com a mesma mulher, com o mesmo marido, eles não estão em fornicação. Perante Deus, eles são uma família. Perante Deus, eles estão casados. Se ambos têm relacionamento só entre eles, eles estão casados perante Deus. Eles só não têm um papel para comprovar isso, mas na cosmovisão de Deus, eles estão casados, eles são uma carne só. Então pare de acusar quem está vivendo ali sem um papel para provar que é casado no civil, que eles não são casados e estão em fornicação. Eles não estão em fornicação. Se ambos têm um relacionamento fiel um ao outro, perante Deus, eles estão casados, porque são uma família. E aí, mesmo que você não concorde comigo, porque eu sei que muita gente não vai concordar comigo, outros já vão concordar, outros nunca tinham ouvido essa possibilidade e vão até gostar. Comente aqui embaixo, eu quero ver e entender o que você pensa sobre isso. Comente aí que eu quero ver. E até a próxima com a graça de Cristo Jesus.